Abram a palavra na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. Adentramos ao penúltimo capítulo da nossa querida e tão importante carta de Pedro às igrejas. Capítulo 4. Hoje o meu propósito é tratarmos do verso 1 ao verso 6, os 6 primeiros versos desse capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Nos nossos últimos 2 encontros, nós tratamos de uma porção das Escrituras que entendemos que não foi uma das mais fáceis de entendimento. Que tratamos o verso 18 ao verso 22, e percebemos que o apóstolo Pedro, ele vai trazer ao coração daqueles homens e mulheres daquele tempo uma força para continuarem na sua jornada, na sua caminhada enquanto peregrinos. Aprendemos lições muito importantes, mas essas lições que aprendemos nas últimas 2 semanas, elas não são lições isoladas dentro da carta, porque nessa carta Pedro está em diversos momentos falando sobre como o cristão, que ele mesmo vai chamar esse cristão de aqueles que são peregrinos, e somos de fato e de verdade peregrinos, porque caminhamos numa direção assertiva, nós caminhamos em direção à eternidade, nós caminhamos em direção ao céu dos céus. Mas enquanto estivermos aqui caminhando como cidadãos dos céus, nós precisamos nos lembrar de que esse mundo sempre será hostil. A realidade vigente sempre será hostil para os crentes verdadeiros, para os verdadeiros cristãos. Por quê? Se você leu com atenção, e quem está se chegando agora, fizemos uma primeira leitura, e essa primeira leitura foi em Efésios, no capítulo 2. Lá em Efésios, no capítulo 2, nós percebemos o apóstolo Paulo lembrando àqueles crentes da cidade de Éfeso que eles foram salvos não por obras, não por bondade deles mesmos, não porque havia algum bem neles que agradasse a Deus. Porque antes eles estavam, como ele começa no verso 1, eles estavam mortos em delitos e em pecados. E o verso 2 e o verso 3 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, de forma maravilhosa, ele vai mostrar a nós como o mundo vive, como as pessoas individualmente viviam, caminhando segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade, sendo conduzidas pelas suas paixões, pelos seus desejos naturais e pecaminosos. É isso que Paulo vai dizer no verso 2. E no verso 3, ele faz questão de se colocar como um desses. Porque ele diz, todos nós, no outro tempo, éramos e vivíamos desta forma. Pecando, sendo conduzidos pelo pecado, vivendo, a grosso modo, segundo os seus próprios desejos. Há um outro texto, eu quero que você acompanhe esse texto comigo, também de Paulo, em Romanos. Abram as Escrituras, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2.
O capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre o pecado, sobre a gravidade, a profundidade do pecado. E aí ele começa falando sobre o pecado dos gentios. Ou seja, o gentio é aquele que não é judeu, aquele que não tem o sangue ou é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, não é parte integrante do povo judeu. Esses são gentios. E Paulo começa falando sobre eles no verso 18 do capítulo 1, a partir do verso 18, mostrando o caráter desses. O quanto eles estão dominados pelo pecado. Quanto eles estão dominados pela impiedade, pela perversão, pela injustiça. E então ele vai narrando, a partir do verso 18 até o verso 27, como essas pessoas, os gentios, viviam. E aí essas são as características dos gentios. Mas ele não vai parar por aí. Porque primeiro ele vai falar de uma forma geral sobre aqueles que não eram judeus. Mas aí no capítulo 2, ele vai falar também sobre o erro e o pecado dos judeus. Que os judeus também, com pecados diferentes, é claro, cometidos pelos gentios, porque os judeus guardavam os princípios normativos da lei, entre aspas, e não praticavam algumas coisas ou muitas coisas que os gentios praticavam. Mas ele vai dizer, não é porque o judeu não pratica o que o gentio pratica na sua grande maioria, que o judeu está livre, está salvo pelas obras, por guardar alguma coisa. Porque ambos estão debaixo do pecado, cada um no seu quadrado em relação ao pecar. Aí no capítulo 3, e esse texto que eu quero fazer a leitura com você, porque esse texto, ele é muito forte. E esse texto, ele coloca não apenas os gentios, mas os judeus, ou seja, coloca toda a humanidade debaixo da mesma realidade. Capítulo 3, a partir do verso 9 ao verso 18. Eu quero te convidar a ler comigo de forma alternada. O verso 9 diz assim: que conclui-se? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. E desconhece o caminho da paz. Preste atenção que essa é uma das várias visões a respeito do pecado e do homem que é pecador, daquele que vive sem Cristo. É por isso que tanto Paulo quanto Pedro vão mostrar a realidade perigosa que é viver aqui. Enquanto nós fomos alcançados pela graça, nós continuamos a caminhar nesse mundo, junto com esses que vivem a desejar, de certa forma, o mal, com maior calibre ou menor calibre. Mas nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, num mundo tenebroso, hostil. E esse mundo, de fato, de verdade, é hostil para o cristão. Porque o cristão, ele vive
na contramão moral e ética da grande maioria das pessoas que caminham sobre a face da terra. E é claro, se nós vivemos numa realidade que é contrária à realidade presente, à realidade vivida pela maioria, nós não seremos bem vistos. Seremos pessoas indigestas, seremos pessoas retrógradas, seremos pessoas que precisam, de qualquer forma, serem canceladas, porque nós vamos dizer que a forma de se viver, ou a forma que se vive, não é a forma que é a forma desejada por Deus. Era essa realidade vivida por aqueles crentes da igreja ou das igrejas que Pedro vai escrever. Eles eram perseguidos, nós já sabemos disso. E eu não posso deixar de lembrar a você que, para Pedro, de fato, de verdade, o crente, o cristão, ele vivia num campo de batalha constante, numa guerra. Uma guerra que, dia a dia, ia se avolumando. Não havia dia de descanso. O crente precisava estar preparado, dia a dia, diante desse desafio que era ser cristão num mundo governado e guiado pelo pecado. Como ser cristão no mundo hostil? Como manter-se firme e fiel à fé no mundo em que a realidade vivenciada é mal, em que a sociedade é hostil? Pedro traz a nós, mais uma vez, a forma que não é mágica, mas é uma forma, a forma revelada pelas Escrituras, como cristão poderá vencer as batalhas da vida. E não se esqueça que essas batalhas, elas têm duas origens. Primeiro, essa batalha, ela é externa. O que é uma batalha externa? O que significa dizer que nós passamos por provações de forma externa? São os perigos, os inimigos da cruz, aqueles que detestam a Cristo e, detestando a Cristo, detestam a igreja de Cristo. Essas são as adversidades externas, os problemas que vêm lá da realidade mundana, o mundo que tenta entrar na igreja de forma sorrateira, o mundo e as práticas mundanas que tentam entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e nos tirar do alvo. Há muitas, como haviam aqui, nesta realidade vivida pela igreja, ali naquela situação, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, não apenas pelo Império Romano, mas por todos aqueles que, como eu disse, detestavam o Evangelho. Esses eram os inimigos externos. Esses são fáceis de observarmos. Esses são fáceis de nós fugirmos dele. Aqueles que estão vivendo em novidade de vida, que são guiados pelo Espírito, conseguem ver de longe todos esses inimigos externos. Mas há um outro inimigo, e esse eu creio ser o inimigo mais perigoso. É o inimigo interno. É a nossa velha, mas ainda presente realidade. Nós fomos alcançados pela graça. Como temos estudado
no momento da nossa conversão, recebemos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Somos nova criação. Isso é verdade. Mas o grande problema é que dentro de nós habita tanto o bem quanto a possibilidade de fazer o mal. O pecado ainda habita dentro do nosso coração. A velha natureza, que, assim como Paulo, a grande maioria do cristão detesta, ela ainda é uma realidade. Nós ainda continuamos olhando para o passado. E quando olhamos para o passado, basta algum tipo de provocação que esse passado, ele vem à tona. E aí nos tornamos aquilo que nós não desejamos, que lutamos contra. Somos tentados? Sim. E esta tentação diz respeito àquilo que ainda habita no nosso coração. Essa batalha é a mais difícil. Essa batalha é a mais terrível. E é nesse campo que nós temos as derrotas mais claras e mais doloridas. Pedro, então, nesses versos de 1 a 6, de forma simples, ele fala sobre essas duas batalhas. A batalha externa, que lutamos, e as batalhas internas. E para sermos vencedoras em ambas as áreas, é necessário, segundo o texto, em primeiro lugar, nós nos armarmos com a mesma determinação que outrora houvera em Cristo. Então ele diz, tendo Cristo sofrido, ele está lembrando do sofrimento de Cristo até a cruz, na carne, a carne não, ele não está dizendo apenas a questão quando a gente vê Paulo falando sobre carne, geralmente Paulo falava sobre pecado, né? Mas aqui não é pecado, é o conjunto da obra, é o ser humano. Então, enquanto Jesus, ser vivente, esteve aqui, ele sofreu. E aí, então, ele vai dizer que o crente, ele precisa se armar. Essa palavra é importantíssima no texto. É o centro de todo o texto. Se armar. Essa palavra, ela era usada geralmente na área militar. Quando o exército estava próximo ao enfrentamento a outro exército, o que eles precisavam fazer? Antes de se confrontarem, cada parte pegar as suas armas. Na época, escudo, espadas, lanças, flechas, arcos, não importa quais fossem as armas, mas aqueles combatentes, para que tivesse uma luta justa, eles precisavam tomar as armas em suas mãos para a batalha. Isso te faz lembrar alguém? Isso nos faz lembrar do apóstolo Paulo. No final da carta aos Efésios, ele fala sobre a luta ou a batalha espiritual. E aí lá no capítulo 6, ele vai dizer que nós estamos de fato, de verdade, em uma luta. É contra carne e sangue? Não. É contra os seres espirituais. E esta luta, ela precisa ser travada em que região? Também nas regiões espirituais. As armas, então, não são armas materiais. Elas são armas espirituais. E lá no capítulo 6 de Efésios, Paulo vai listar e trazer um exemplo, a partir da armadura romana,
de como nós podemos nos proteger da cilada do inimigo da nossa alma, mas também atacar e contra-atacar aquele ou aqueles que estão contra o evangelho da graça, seja externo, seja interno. Você vai lembrar que Paulo fala sobre essa necessidade. Não há como combater o bom combate, não há como pelejar naquela batalha sem antes se revestir da armadura de Cristo. E aqui Pedro vai dizer algo muito parecido, para que nós possamos, no meio da adversidade, no meio dos problemas vivenciados por nós, sejam causados pela nossa própria velha natureza ou externamente, não há possibilidade de nós combatermos se nós não nos armarmos da mesma forma. Então ele diz, armai-vos. De quê? Lá Paulo vai falar sobre as diversas armas. Aqui, de uma forma muito especial, eu acho que aqui Pedro vai resumir todo o conceito da armadura em uma única pessoa ou palavra. Ele diz, armai-vos de quem? Também vós do mesmo pensamento. Segurem. Essa é a segunda parte. Então ele diz o seguinte, se você, de fato, de verdade, quer vencer, você precisa se armar, estar armado. Mas esta armadura, ou estas armas que você vai colocar à sua disposição para a batalha, elas são as mesmas armas. As mesmas armas de quem? Usadas por Cristo. Porque quando ele diz assim, também vós do mesmo pensamento. A palavra pensamento, e aí você vai lembrar, nós fizemos a leitura na semana retrasada do texto de Filipenses, lá no capítulo 2, quando Paulo diz que nós devemos o quê? Imitar. E a ideia é essa mesmo, imitar. Porque quando ele diz, tenham o mesmo pensamento que Cristo teve, ele está dizendo isso. Que você tenha o mesmo propósito, a mesma determinação que Cristo teve. E qual foi a mesma determinação? O que Pedro quer que nós tenhamos, que Cristo teve, o mesmo pensamento ou a mesma determinação, é de estar pronto a sofrer por aquilo que o Pai determinou para a sua vida antes da fundação do mundo. Quando juntamos a primeira parte do texto com essa segunda parte, entendemos então que o que ele está dizendo é que Cristo, ele sofreu na carne. E ele sofreu estando disposto a sofrer. Ele sabia o que estava determinado para ele. Ele sabia cada passo que ele daria enquanto estivesse aqui, seriam passos em que ele viria a realidade humana. Se alegraria em algumas vezes, sim, é verdade, mas na grande maioria se entristeceria em ver aqueles que estavam ali próximo a ele, em diversos momentos, irem contra ele.
Pedro está então alertando aqueles crentes que, se eles querem de fato e de verdade serem vitoriosos, eles precisam ter os mesmos sentimentos de Cristo. E da mesma forma que Cristo foi obediente até o fim, eles também precisavam obedecer a Deus até o fim. Obedecer ao Senhor. Cada um de nós somos ovelhas, que fomos chamados pelos próprios nomes pelo Senhor. E se somos ovelhas, precisamos ouvir a voz do Mestre. O crente que nasceu de fato, de verdade, de novo, o cristão que está vivendo em novidade de vida nesse mundo hostil, para que consiga vencer os seus próprios demônios, palavra forte, né? O seu próprio passado, o seu próprio desejo de voltar a vivenciar as coisas erradas, ou as suas lutas externas com as provações que vivem no dia a dia. Se ele quer ser vencedor, ele precisa, em primeiro lugar, ser obediente a Deus. Deus quer que sejamos obedientes a Ele. Mas isso é muito fácil. Eu tenho falado muito sobre essa questão do você usar um termo que é coloquial, todo mundo conhece. Nós precisamos obedecer, mas nós precisamos abrir, ampliar. Vamos pensar, há várias caixas. Então, a caixa da obediência. Quando eu olho apenas por fora a caixa da obediência, eu vejo e acho ela até bonita, fácil de carregá-la. Mas a gente precisa abrir a caixa da obediência e entender que obedecer a Ele é abrir mão daquilo que nós achamos que é bom para nós e vivermos para a glória dEle. O próprio Senhor Jesus demonstrou que a obediência não é fácil. É quando lá no Getsemane, quando ele estava se aproximando ali do Getsemane, quando ele tem aquele momento lá no Monte das Oliveiras de oração em particular, o coração de Jesus diante das coisas que viriam, estava preocupado. Sabia que ele carregaria sobre si o pecado da humanidade. E ele olha para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele lembra: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Em cada situação da nossa vida, nós precisamos estar dispostos a obedecer a voz do Senhor. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma predisposição, a mesma vontade que Cristo teve, de mesmo sabendo do seu sofrimento na carne, ele se manteve fiel ao Pai até o fim e até a morte de cruz. Que desafio que Pedro traz à igreja, hein? Ela já estava sofrendo. Agora Pedro traz uma responsabilidade que parece ser ainda maior. Mas não é uma responsabilidade porque Pedro queria colocar o peso sobre a cabeça deles. Mas na verdade é porque Pedro queria encorajá-los a permanecer fiéis em toda e em qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos dispostos a sofrer como Cristo sofreu, a obedecer como Cristo obedeceu, ter os mesmos sentimentos que Cristo, assim como Cristo, nós também seríamos recompensados. Olha o que ele diz na continuação ainda do verso 1. Pois
aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Interessante esse texto, né? Esse texto está na categoria dos versos 19 a 22. O que Pedro ele quis dizer quando ele disse: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado? Será que ele estava falando sobre o cristão? Será que ele quer dizer, pois o cristão que que sofreu na carne deixou o pecado? Se ele estivesse dizendo isso, ele estava te motivando, ou me motivando, a viver uma vida buscando o sofrimento. E por favor, Pedro não está dizendo que o cristão vive e deve viver sofrendo, sabe? Buscando o sofrimento, desejando ser o mais miserável, desejando viver uma pobreza extrema. É isso que Pedro está dizendo, não. Você lembra que ele disse que, no verso 17, porque se for a vontade, olha o capítulo 3, verso 17, porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O que ele está dizendo? O cristão pode vir a sofrer e, na verdade, virá a sofrer. Não é porque ele busca o sofrimento. Não é porque nós queremos o sofrimento, mas porque é uma realidade daquele que nasceu de novo, porque da mesma forma que Cristo sofreu, os seus vão sofrer também. Ora, porque nós não vivemos como vive a sociedade natural. Então nós vamos sofrer. Então quando ele se refere no verso 1, no final do verso 1, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ele não está dizendo que quanto mais eu sofro na carne, menos pecador eu me torno. Porque quanto mais eu sofro, mais eu estou disposto a sofrer, mais santo eu me torno. Não, não é isso não. Então ele não está falando sobre uma pessoa. Na verdade, ele se refere ao próprio Cristo. Aquele é Cristo. Ele diz, aquele que sofreu na carne, está se referindo, né, ao início do verso, tendo Cristo sofrido na carne. Então é aquele é Cristo. Aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Parece-nos, à primeira vista, que ele está dizendo que Jesus deixou de pecar, né? Assusta, né? Então quer dizer que Cristo pode ter pecado? Não, não é isso que Pedro está dizendo. A palavra que é traduzida na língua portuguesa por deixar, na língua grega, ela significa fez cessar. Seria muito melhor para entendermos o que Pedro está dizendo, se o texto estivesse dizendo aqui para a gente, sofreu na carne e fez cessar o pecado. Ou seja, o seu sacrifício vicário, a sua entrega na cruz do Calvário, a sua morte, tirou de sobre nós o peso do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Agora Cristo traz para si aquilo que era nosso, e então a partir dele, e nele somente nós somos justificados. E o pecado que antes nos condenava, é por isso que em Romanos 5, nós vemos ele mesmo, Paulo, chamando Cristo de segundo Adão. Porque em Adão todos pecaram. E por meio de Cristo todos foram feitos justos. O que Pedro está dizendo é simplesmente isso. Que com o sacrifício de Cristo, aquele que estava morto
em delito e pecado, foi ressuscitado e tem nova vida. Que alegria sabermos desta verdade. E que alegria sabermos que vale muito a pena estarmos dispostos, por amor a Cristo, a sofrer por Ele, a abrir mão de coisas por Ele, a abrir mão de desejos por Ele, porque seremos, assim como Ele foi, nós seremos recompensados. Agora preste atenção na continuação no verso 2. Ele diz no verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, guardaram? Então, lembre-se, Pedro é muito sincero. A igreja está sendo perseguida, muitos cristãos estão sendo mortos, ele mesmo está sofrendo perseguição. Ele, quando escreve essa carta, certamente estava escondido. Ele não tinha certeza de como seria o dia de amanhã. E também aqueles crentes não sabiam. Aí Pedro então diz, olha, porque basta para que no tempo que vos resta, ou seja, o quanto você viver e estiver aqui, o tempo que Deus predeterminou, pré-ordenou para que você estivesse aqui nessa realidade, com a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, o tempo que Deus determinou, e é Deus que determina o tempo que nós vamos viver e existir aqui, para que o tempo que vos resta na carne, já não vivais. Como? De acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora Pedro, ele dá um basta, tá? Ele quer que aqueles crentes olhem para frente. Olhem para frente. Não para o lado e nem para trás. Ele quer que o cristão olhe para frente. Porque ele diz, olha, você nasceu de novo. E a partir do seu nascimento no Espírito, agora você vive a sua vida aqui em novidade. E tudo quanto Cristo fez, o sofrimento de Cristo, o cuidado de Cristo, o amor de Cristo, a morte de Cristo na cruz, é para que você não viva mais de acordo com o quê? Com as suas velhas e antigas paixões, mas viva segundo a vontade de Deus. É preciso lembrar, né? Nós temos a igreja nascendo. E essa igreja que nasce, é uma igreja que nasce formada por judeus, que eram pecadores, e por gentios. E esses gentios tinham na sua própria região ou nacionalidade a forma de viver no mundo. Esses que Pedro vai escrever, eles são da região mais próxima à Ásia. Por assim dizer, são gregos. A cultura grega era uma cultura extremamente devassa. E eu posso usar o termo devassa. Os gregos, eles eram, em sua grande maioria, homossexuais. Para vocês entenderem, a relação de afeto e de amor que se dedicava ao outro, geralmente era de homem para homem. A mulher só tinha um chamado, que era procriar e cuidar dos filhos. A cultura grega era muito devassa, era muito religiosa, era muito profana. E esses que se converteram, que foram alcançados pela graça, que foram alcançados pelo Evangelho, esses já estiveram lá daquele lado, já beberam daquela água, já praticaram as mesmas coisas que aqueles que eles estão evangelizando e pregando praticam. Pedro lembra eles disso.
Ele diz, tudo que Cristo fez foi para que vocês, a partir do momento do nascer de novo, não vivam mais de acordo com as paixões dos homens. Antes, pelo contrário, vivam segundo a vontade de quem? De Deus. Mas você lembra que Paulo diz uma coisa interessante? E eu quero te convidar, abram as escrituras de Romanos, capítulo 12. Volte um pouquinho. Romanos 12. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre exatamente isso, a novidade de vida, a nova vida. Verso 1 e verso 2. No verso 1 ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A palavra rogar aqui é como se ele estivesse implorando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, por quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pedro está preocupado com a igreja em Roma, que era um outro lugar de perversidade, de idolatria, de descontrole sexual. Então ele está escrevendo para esses crentes. E a esses crentes ele diz, olha, eu estou implorando, em nome de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o verso 2 ele diz, você pode ler comigo o verso 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam aí, Pedro e Paulo, não estão dizendo a mesma coisa? Estão dizendo a mesma coisa. Eles estão falando sobre o mesmo status quo, que é viver em novidade de vida. E assim como Pedro, Paulo diz, vocês não devem tomar a forma desse mundo. Antes vocês praticavam tudo o que eles praticam. Agora, em novidade de vida, vocês não devem se formar ou se conformar com esse mundo, com esse século. E se nós não devemos nos amoldar à realidade vigente, o que a gente deve fazer? Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E só assim poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Pedro diz no verso 2. Para que não vivais de acordo com as paixões dos homens, com a realidade desse mundo, mas que vivam segundo a vontade de Deus. E aí, nós estamos dispostos a viver segundo a vontade de Deus? Estamos dispostos a viver segundo os parâmetros, os desígnios que Deus colocou sobre nossas vidas? Eu quero mostrar outra caixa. Eu botei a caixa da obediência, né? Agora a caixa da vontade de Deus. É fácil dizer, eu estou afim, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, se eu olho a caixa fechada. Mas eu tenho que abrir a caixa, para saber qual é a vontade de Deus. E sabe como que eu abro ambas as caixas? Quando eu abro as Escrituras Sagradas. Porque é a Escritura Sagrada que revela quem é Deus, quem nós somos e o que Deus quer que sejamos. Então, a morte de Cristo na cruz, o sofrimento de Cristo na cruz, foi para que nós vivêssemos de fato em novidade de vida. E ele vai reafirmar isso. Olha o que diz o verso 3. Posto, basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracharia. Aí eu lembrei dos nossos irmãos que trabalham na área de mecânica. Orgias, bebidas e em detestáveis idolatrias. Agora, Pedro, ele vai fazer um contraponto. Mas, verso 2, mas nós devemos viver segundo a vontade de quem?
vontade de Deus. E aí no verso 13 ele diz, e não devem viver segundo a vontade dos gentios. Vontade de Deus e vontade dos homens. Vontade de Deus e vontade da carne. Vontade de Deus e vontade do pecado. Antes nós devemos viver fazendo a vontade de Deus. Pedro então está olhando para aqueles crentes que outrora eram tudo isso que ele falou aqui. Há uma lista enorme. E essa lista corrobora com as listas de Paulo, não corroboram? Quando a gente chega lá em Gálatas e vemos o fruto, a obra da carne, nós vemos o quê? Uma lista enorme de pecados. Sejam pecados sexuais, sejam pecados morais, sejam pecados étnicos, todo tipo de pecado, nós temos uma lista enorme para qualificá-los. E aqui não é diferente. Pedro traz uma lista. Ele diz assim, vocês andavam assim outrora. É assim que vocês praticavam, vocês viviam. Vocês eram profanos. Vocês eram bêbados. Vocês iam para a festa. Borracharias, tá, gente? Borracheiras aqui. Bebida ou se embebedar em uma festa, numa celebração. Tive que procurar para saber o que era o termo, né? É quando vai numa festa e o cara sai de lá torto, caindo, né? De bêbado. Isso é essa prática da borracheira. Então, ele olha e diz, assim vocês viviam. Olha como ele começa o verso e diz, basta. Basta. Basta, crente. Basta. Olha a caixa da vontade de Deus. Olha a caixa da obediência. Será que eu estou disposto a abrir mão dessas coisas? E se Pedro coloca isso na face deles, é porque ele sabia que essas tentações de quando em quando vinham à tona. Esses desejos de encher a cara, de falar mal do outro, de destilar um veneno, de se vingar. E aí eu estou juntando com as listas, tá? As outras listas. Tá? Pedro bem sabia que isso era algo normal. Esses desejos que de quando em quando eclodiam. E ele diz, basta. O tempo de viver essas ações passou. Tudo se fez novo. Agora vocês vivem em novidade. Aí então ele provoca os seus ouvintes, no verso 4, trazendo agora aquilo que é externo. Lembra que eu falei para vocês no início? Pedro vai tratar sobre as batalhas internas. Então, no verso 3, ele fala sobre as batalhas internas. Os desejos. De voltar a praticar as coisas que quem não tinha o Espírito praticava de forma natural, como Efésios 2, verso 2 e 3 dizem. Vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo a potestade que agora atua nos filhos da desobediência. Aí Pedro vai dizer, isso tem que acabar, basta de viver uma vida mais ou menos, basta de viver uma vida entre a santidade e o pecado, basta ficar em cima do muro. Tem hora que eu estou bem santificado, tem hora que não. Eu preciso viver uma vida santa. Aí então, isso é as questões externas, internas. Mas agora o verso 4, ele vai voltar para as questões externas, dizendo, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Rapaz, eu quero, e o meu desejo é que o mundo, as pessoas que estão aí vivendo de forma equivocada, de forma pecaminosa, de forma
devassa, como ele diz, e aqui ele vai usar um termo superlativo para falar sobre a devassa. Ele vai dizer excesso de devassa. A palavra excesso, ela é uma palavra que diz respeito a um rio que corre de forma impetuosa. Então, é devassa com muita vontade. Ele então vai dizer que esses devassos, vocês foram um desses, agora não são mais. Eles estão difamando, dizendo mentira sobre vocês. Dizendo, sabe o que eles estão dizendo? Estão dizendo assim, esses crentes, eles estão dizendo que eu não posso amar. Esses crentes estão dizendo que eu não posso ter liberdade para amar, para me relacionar. E nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que eles devem amar em Cristo. E amar da forma que Cristo quer que venhamos a amar. Homem amando mulher. E mulher amando homem. Eles dizem por aí, eles querem que a família seja ajustada à ideia deles. Eles nos difamam o tempo todo, dizendo que somos retrógrados, temos a mente pequena, não queremos a progressão da ciência, da cultura, e somos difamados. Falam mentira a nosso respeito o tempo todo. Porque nós não agimos como eles. Não é isso? Não é assim que eles olham para a igreja? Ou pelo menos deveria ser, né? Assim deveriam olhar para toda a igreja e dizer, esses sujeitos são estranhíssimos. Eu acho que eles são extraterrestres. E somos mesmos. Nós somos desse mundo. Estamos aqui. Mas nós somos dessa realidade pecaminosa. Por isso eles difamam, porque não compreendem quem somos. Mentem a respeito. Era isso que estava acontecendo naquela época. Dizendo muita mentira a respeito da cristandade, de como o cristão vivia. Dizendo que o cristão era estranho, porque não adorava os deuses que eles adoravam, porque os cristãos não amavam e não participavam das celebrações que eles celebravam. Por isso, esses crentes, eles eram estranhos. E por isso mesmo, esses crentes estavam sendo perseguidos e mortos. Mas aí eu quero encerrar, irmãos, e eu quero deixar o último verso, a gente fala semana que vem. Eu quero que você olhe para o verso 5. O verso 5 diz assim, os quais hão de prestar contas àquele que compete, que é competente para julgar vivos e mortos. Eu realmente não lembro. Eu estava conversando com alguém, pode ser um de vocês que aqui está, né? Não lembro com quem eu estava conversando, e nós estávamos conversando sobre os demandos e as injustiças que nós vemos todos os dias acontecendo, né? Todos os dias acontecendo. E diante dos nossos olhos parece que o que faz mal, o que mata, o que trai, o que violenta, o que rouba, parece-nos que ele não recebe a justiça que achamos que ele deve receber. A paga. De quando ouvimos assim, né? O inferno é aqui. Aqui se faz, aqui se paga. E às vezes a gente vê pessoas agindo de forma cruel, maldosa,
e parece que elas estão sendo recompensadas por fazer o mal. Pedro está dizendo aqui, não se preocupe, ei, crente, não se preocupe com Nero, aqui no caso, né? Não se preocupe com Nero e com todos aqueles que estão perseguindo vocês. Não se preocupem, porque eles vão dar conta. A quem? A Jesus. Eles darão conta a Deus. E lembre-se, nós não devemos temer o homem, mas devemos temer a quem? A Deus. E esses que estavam praticando o mal, esses que estavam dilacerando famílias, esses que estavam destruindo a igreja, tentando destruir a igreja, Pedro diz, fiquem tranquilos, porque eles vão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todo aquele que morrer sem Cristo dará conta da sua vida sem Cristo e dará conta a Ele. Portanto, não se preocupem, não entrem em depressão como entrou Asaf. Não resolva ou deseje se afastar de Deus por ver a prosperidade do ímpio, por ver que o ímpio prospera, que diante da sua maldade as pessoas vão para um show dele e ficam lá levantando placas dizendo eu te amo. Não olhe como Asaf olhou, mas busca a Deus como Asaf buscou. E quando descobriu o fim deles, acalmou o seu coração. Quero te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos. Mas eu quero te convidar a, de pé, fazer o último exercício desse nosso estudo, abrindo as Escrituras no Salmo 73. E anote aí o Salmo 73, e eu te peço, se você puder em casa ler, você vai entender o porquê que eu termino agora, nesta noite, esse estudo, citando mais uma vez o Salmo 73. Sabe por quê, queridos? É aqui, é no meio dos santos, é em meio à igreja, é no seio da igreja do Senhor, que mesmo cheio de problemas, dúvidas e batalhas, sejam internas e externas, que nós veremos com os nossos próprios olhos a glória de Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha o que diz o verso 17. Depois de falar sobre aquilo que ele está sentindo, sobre as adversidades, sobre a sua própria doença, que ele está vivendo dias de adversidade, de doença, e olha para o rico que nunca buscou a Deus, e ele sempre foi fiel a Deus, e ele vê o rico bem, ele vai dizer, será que valeu a pena tudo isso? Mas ele diz no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, e atinei. A palavra atinar é ser iluminado. Atinei até que entrei na casa de Deus. Então, mesmo diante das adversidades, das dúvidas, continue a buscar ao Senhor. Continue a andar com os santos, porque no momento certo Deus vai iluminá-los, para que vocês possam vencer, seja o pecado, seja as tentações, sejam as provações. É por isso que no final, a partir do verso 23, eu quero que você ouça a leitura desse texto. Todavia,
eu estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Você pode ler comigo o verso 28? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Deus é por nós. Deus caminha ao nosso lado. Ele caminha de forma constante conosco, nos dando força para vencer as adversidades externas, as lutas externas, mas também as lutas internas. Ele nos dá o Espírito Santo e nós devemos buscar viver cheios do Espírito, deixando de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para viver a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só assim, buscando ao Senhor, que poderemos ser vitoriosos no dia mau e glorificarmos a Deus em toda e em qualquer circunstância. Feche seus olhos, nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa, sendo desafiados pela Tua palavra. Todos nós, não apenas aqueles que ouvem, mas também aquele que fala, somos todos nós desafiados a termos o mesmo pensamento, a termos o mesmo propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu com um propósito e cumpriu o seu propósito até a morte de cruz. Obedeceu, como Adão não obedeceu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo obedeceu. Louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque com a Tua morte, mas também por meio da Tua ressurreição e ascensão, nós temos a certeza de que o Senhor nos deu a vida eterna. Mas enquanto caminhantes aqui, temos esses desafios, e que nós suplicamos ao Senhor, ajuda-nos, porque sozinhos nada poderemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a mente de Cristo, a ter os mesmos pensamentos, a agir e reagir como nosso Senhor. Porque assim como Ele foi glorificado, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, um dia também serão glorificados. E encontrarão o Salvador da nossa vida, das suas vidas, e ouvirão, e ouviremos aquelas palavras graciosas: vinde bendito de meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, purifica-nos por meio da Tua palavra, inculca em nossa mente cada aprendizado, para que na hora que nossos joelhos enfraquecidos se debruçarem em desejarem algo, que nós olhemos para o céu e busquemos no Senhor Jesus o socorro para a nossa vida. Obrigado, Pai, por cada irmão que aqui está, pelo alcance desta palavra. Nós agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém.